Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, era para eu ter feito esse vídeo já há algum tempo, mas acabou que eu fui protelando e tal, e acabei não gravando, né? Mas eu vou aproveitar agora. Na verdade, eu já tentei gravar esse vídeo duas vezes, mas o pessoal sempre acaba chegando aqui. A gente está viajando aí nesse feriado aí, nós estamos fora do Distrito Federal, né? Então, o pessoal sempre sai e volta aqui quase que o tempo todo e acabou atrapalhando. Mas eu vou aproveitar e gravar esse vídeo assim mesmo. Então, vejam só. Esse vídeo que eu queria gravar é sobre um podcast do Vilela lá, né? O Inteligência Limitada, em que estava o Rodrigo Silva e uma moça chamada Fabi Bertotti, uma coisa assim. Eu não conheço essa pessoa, não conheço o trabalho dela, a obra dela, mas ela começou, acho que o assunto lá é Maria Madalena. Então, se o assunto é Maria Madalena, acredito que o intuito, né? Eu assisti o podcast, estou dizendo, acredito que o intuito era, de alguma forma, defender as mulheres, do ponto de vista do machismo e do patriarcado bíblico. Tanto é que eles dizem que o patriarcado bíblico não é o sentido que nós damos agora, né, nos nossos tempos mais atuais. Mas não se enganem, o patriarcado surge exatamente não porque eles eram os patriarcas, porque foram os fundadores e tal, nada nesse sentido. Eles eram patriarcados, eram patriarcas mesmo nesse sentido, assim como outros chefes de famílias também, que eram patriarcas daquelas famílias, e no qual as mulheres ficavam relegadas a segundo plano. Tanto é que ficam relegadas a segundo plano que a Bíblia nomeia todos os filhos homens, mas as mulheres, e teve filhos e filhas. Aí os filhos começam a falar Francisco, José, Manuel, Paulo, Pedro, Sérgio, Roberto e filhas, né? Então, assim, as meninas não são nomeadas, nem numeradas, né? Então, assim, algumas sociedades, como a sociedade etrusca, por exemplo, as mulheres tinham destaque, elas tinham nomes, elas não recebiam os nomes com base em seus maridos ou seus pais ou coisa parecida, elas recebiam nomes, elas tinham um papel na sociedade como representantes e como participantes dessa sociedade, uma coisa que já não acontece em outras sociedades, inclusive a sociedade hebreia, né, os israelitas, israelenses antigos, né? Acontecia com nessa sociedade, aconteciam em outras sociedades, né? Então, a sociedade ou as sociedades sempre foram bastante machistas. Isso a gente não tem como fugir, e não é agora, em pleno século XXI, que as pessoas que estão incumbidas, se aproveitando do advento das redes sociais e do grande número que eles alcançam de visualizações de pessoas e tal, não é agora que eles vão tentar desfazer tudo isso e acham que vão realmente lograr êxito. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que existe um grupo de pessoas, né? E essas pessoas, estou com o celular na mão gravando aqui, né? Existe um grupo de pessoas que realmente eles estão com um projeto de tentar desfazer muitas coisas. E o intuito desse vídeo é exatamente para falar de um ponto específico do podcast dessas pessoas, que falava de um assunto lá meio sinistro, né? Mas voltando aqui, continuando aqui no feminismo. É, a, a, essa moça, ela disse que já foi feminista, que eu não sei, não conheço as obras dela, parece que tem livros escritos, morou fora do país, pelo o que ela relatou lá, e que tem livros escritos, e eu vou verificar esses livros dela, é, comprar, não sei, só estou dizendo que eu vou dar uma verificada, ver se realmente de fato tem. E ela disse que era militante e tal, mas o objetivo dela não era para defender a militância feminista, pelo contrário, era para falar mal da militância
feminista. Então ela disse que já foi feminista e que as feministas é isso e aquilo, toda aquela coisa que vocês já sabem. E que não precisa a mulher não precisa do feminismo para se destacar. O problema é que as mulheres só alcançaram voos mais altos e ainda enfrentam dificuldades porque mulheres saíram em defesa dos direitos das mulheres, do feminismo. Isso não significa que pessoas que são radicais, que o radicalismo ele está em todas as fases, em todas as partes da sociedade, e essa é a parte ruim. Não pensem que as mais radicais, as feministas mais radicais, que elas são que todo mundo vai abraçar e dizer, ó, tá. Não, muita gente não gosta, muita gente, até outras feministas, pessoas que defendem os direitos das mulheres, também não gostam e não aceitam muito o radicalismo. E o radicalismo nunca é bom em nada, em parte nenhuma da sociedade. Então, ela começa a falar e disse que tudo que ela conseguiu não tem nada a ver com o feminismo, e o que eu duvido muito, né? Porque nenhum homem bonzinho nessa sociedade, nem na sociedade passada, as mulheres ainda sabem que enfrentam dificuldades para terem empregos que sejam, como é que eu poderia dizer, de destaque e de igualdade de tratamento e de igualdade de salários entre homens e mulheres, cumprindo as mesmas missões. Isso é complexo, né? Principalmente na iniciativa privada, muito complexo, né? Então, e na iniciativa pública, muitas das vezes a mulher também acaba sendo relegada a não assumir certos cargos ou certos postos por conta disso ainda, né? Então, o assunto foi rolando e tal, e aí, já bem no início, ela começou a falar de racismo e disse que negros, quando recebiam a carta de alforria, que esses negros compravam outros negros e passavam a ser escravizadores. Isso não é verdade, né? Num universo de milhares de donos de escravizados, existiam ali pouquíssimos negros que alcançaram vamos dizer assim, esse maldito posto de serem donos de escravizados também, num universo de milhares de escravocratas, escravizadores. Existiu uma meia dúzia, não chegava nem a meia dúzia, porque quando você vai falar, você fala no Brasil, você acaba falando de 2 nomes, e alguns desses outros que também negros, que eram, vamos dizer assim, representantes de homens brancos, eles eram representantes de homens brancos para saírem comprando, porque gozavam de algum privilégio com os seus patrões, e eles saíam por aí fazendo negócios em nome de seus patrões, né? Mas escravizadores ou donos de escravos, pessoas que compraram escravos que eram negros, eram menos de... Na história ali você vai encontrar aqui no Brasil 3, mais ou menos. E aí milhares de outros homens brancos. Então o negro, ela quis colocar a escravidão nas costas dos negros. Aí começou a dizer que os negros iam à África e negociavam lá e capturavam, e que os negros vendiam outros negros. Então, assim, e eu fiquei mais pasmo foi com o Rodrigo Silva. Ele autenticou tudo aquilo. E eu já disse e vou repetir novamente, o Rodrigo Silva ele não se enxerga como uma pessoa negra. Ele é obrigado em alguns momentos a falar isso. Por quê? Porque está explícito, né? E ele tem uma defesa, aí eu vou falar aqui de um ponto rapidinho, ele tem uma defesa assim enorme. Ele agora anda espalhando por aí que ele é judeu, que ele é de descendência judeu, que fez árvore genealógica e que se encontra judeu. Ou seja, ele se encontra judeu, mas não se encontra negro, né? Ele não se encontra negro, se encontra judeu.
Fez a árvore genealógica. A minha árvore genealógica também, dizem que os meus ancestrais eram judeus também. Mas isso não me torna judeu. Apesar dos pesares, os meus ancestrais eram judeus e que vieram da Espanha para Portugal e de Portugal para cá. Lembrando que ainda tem holandeses na minha família, mas eu sou negro. E apesar de outros fatores indianos, eu sou basicamente um homem negro, né? Independente do que os meus ancestrais tenham sido, né? Independente disso. Então, Rodrigo Silva agora espalha que é um judeu. Está falando aí em quase todos os podcasts que a árvore genealógica dele diz que ele é judeu. Então até que ele tenta manter um comportamento judaico, até porque também é vamos dizer assim, uma vertente da religião, vamos dizer assim, as pessoas chamam seita, eu não acho isso correto, acho que é da religião dele ou da ramificação dele, né, que é adventista. Então, Rodrigo Silva autenticou a fala dessa senhora, e é porque de vez em quando ele fala naquele programa dele Evidência, que ele trata de arqueologia, teologia, história. Então, embora ele não seja historiador, né, ele não seja realmente um historiador, as áreas que ele atua se comunicam muito bem com a história. Então, ele sabe muito bem que não foram os negros que autenticaram a escravidão, Arthur chegando ali na janela, fazendo barulho, né? Então, os negros não autenticaram, né? Apesar de os negros estarem participando de comércio. Por quê? Porque os negros, em África, eles viviam em etnias, em tribos, em povos diferentes. Os brancos, quando chegaram lá, até mesmo os muçulmanos, que foram os primeiros a negociar escravos negros ou escravizados negros, os muçulmanos foram os primeiros, né? Os próprios negros que guerreavam com outros negros que eram participantes de outras tribos e de outras etnias, e era um processo normal que existia em que esses negros faziam esse tipo de negócios, né, que pegavam os seus passa, Arthur, tá me atrapalhando, cara, né? Então eles negociavam com outros povos negros que eram capturados, né, nos seus espólios de guerra. Eles capturavam outros e essas pessoas, muitas das vezes, até mesmo da sua própria etnia ou do seu próprio povo, eles escravizavam essas pessoas, né, que é uma escravidão um pouco diferente. Essas pessoas tinham dívidas e elas diziam assim: olha, eu vou pagar essa dívida trabalhando para você aí durante algum tempo até eu pagar essa dívida que eu tinha, né? E agora, se você for lá nas Casas Bahia ou em qualquer outra loja dessa aí e comprar algum produto e não pagar, o dono da loja não vem aqui te escravizar para que você pague essa dívida. Ele vai te colocar na justiça, vai entrar com algum tipo de processo para forçar você a pagar. E se você não pagar, o seu nome vai para a lista do Serasa, SPC, essas coisas aí, e é o máximo que pode acontecer e complicar a sua vida em outros âmbitos, nas áreas públicas ou de conseguir créditos, coisas assim, mas você não vai trabalhar numa loja dessa escravizado para pagar a sua dívida, né? E isso acontecia, as pessoas mesmas acabavam indo lá e se entregando. Ou seja, estou aqui para trabalhar para você por um período de tempo. A própria Bíblia relata história semelhante, né, de pessoas que trabalharam para outras porque contraíram dívidas. Então essas pessoas trabalharam para outras pessoas para poder quitar a sua dívida com o seu credor, né? Acontecia isso.
Os negros que negociavam e que trabalhavam com essa modalidade vamos assim, de serviço forçado, tinham esse mesmo processo. Isso aconteceu, não foi só uma, nem duas, nem três vezes, era um processo normal que aconteceram com outros povos, né? Os próprios ingleses brigando, escravizando escoceses, irlandeses, gauleses e de outros povos germânicos, anglo-saxão, e vários germânicos, né? Então havia esse procedimento, esse processo, havia esse procedimento, e pedindo para o Arthur fechar a porta e ele com dificuldade de fechar. Então esse era um processo que acontecia sempre, não era nenhuma novidade, né? Mas essa moça lá, essa Fabi Bertotti, ela tentou, como eu disse, ela faz parte de um grupo, assim como o Rodrigo Silva e outras pessoas que, Adalto Lourenço, Marcos Ebelin e outras pessoas que alcançaram voos bem altos nas redes sociais, e eles têm um projeto de tentar desconstruir, né, uma história construída com base em documento. Tanto é que essa moça falou, olha, existem documentos, achamos documentos que dizem que negros, quando recebiam a carta de alforria, esses negros eles iam comprar outros escravos. Isso não é verdade. O negro, quando recebia a carta de alforria, ele fugia para mais longe possível do seu patrão, porque mesmo com a carta de alforria, o negro ainda corria o risco de ser capturado, ele era reintroduzido na escravidão. Isso aconteceu diversas vezes, né? O livro da professora doutora Beatriz Mamagonian, se eu não me lembro se eu estou pronunciando o nome certo, eu tenho o livro lá em casa, eu já falei desse livro, já gravei vídeos falando sobre isso, e fala sobre Africanos Livres, é o nome do livro, eu acho que é a tese de doutorado dela, inclusive, e fala de diversos negros que chegavam no Brasil, vindo de outras partes, negociar, mas não negociar escravos, mas negociar também outras coisas, e esses negros muitas das vezes eram pegos, pessoas que eram consideradas livres e eram mantidas como escravos, né, ou mantidas escravizadas mesmo após serem livres, ou terem nascido livres, ou já serem livres, ou terem carta de alforria. Essas pessoas ainda eram mantidas como escravas pelas pessoas brancas que os capturavam, né? É lógico que nós tínhamos pessoas negras que faziam esse processo, como eu disse, representante de homens brancos, de donos de escravizados, e também os capitães do mato, que eram pessoas negras que também executavam, lógico, tinha negros, tinha mestiços, até indígenas, que executavam esse serviço de capturar escravizados que fugiam, e esses capitães do mato receberam esses nomes, inclusive, disso, né? Por conta disso, que eram negros que, inclusive negros que odiavam outros negros, e o ser humano é assim. Os negros que já tinham sido escravizados em algum momento e que odiavam outros negros trabalhavam para os brancos, às vezes com prazer de fazer isso. Outros trabalhavam vamos dizer assim, por uma sobrevivência, né? E existem diversos relatos de pessoas escravizadas que contam como era a situação dos escravizados. Então, não me venham com essa conversa fiada de querer passar para a sociedade que o negro que autenticou a escravidão, que o negro que escravizou outros negros. Isso não é a realidade, né? Isso não é a realidade. Lamentavelmente, eu vi o Rodrigo Silva assistindo tudo isso passivamente e ainda concordando, né? E eu já disse para vocês que ele não se reconhece, a visão é o que eu vejo muito claro, que ele não se enxerga como negro, e por isso ele é capaz de fazer esse tipo de procedimento em podcasts, em lugares onde estão alcançando realmente um número muito alto
de visualizações, então eles acabam autenticando esse tipo de processo, né? Vou fechar essa porta aqui, autenticando esse tipo de processo que é historicamente prejudicial para uma sociedade que tem estado cada vez mais doente, né? Muito doente, assim, de uma forma terrível. Lamentavelmente, a sociedade tem estado doente e adoecida por essas pessoas que se valem da academia, se valem vamos dizer assim, dos seus doutorados, mestrados, das suas formações acadêmicas, né, para prejudicar a sociedade, trazendo coisas irreais, mentirosas, falaciosas, ficcionais. Lamentavelmente, nós temos esse tipo de processo acontecendo diuturnamente. Essas pessoas não descansam e vão mentindo, e vão nesses podcasts, não são questionados e simplesmente falam, e isso entra no ouvido das pessoas, e essas pessoas adotam isso, aceitam isso e não procuram buscar a verdade. E a verdade, lamentavelmente, não é essa. Essa não é a verdade. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Até uma próxima.